tá? Bom, eu já estou gravando, tá? Aí depois eu disponibilizo para vocês o link lá no YouTube para vocês assistirem, tá bom? Então, a gente teve que repor essa aula hoje. Eu não sei se é feriado aí na cidade de vocês, não sei de que cidade vocês são. Hoje aqui em São João é feriado, tá? Mas não tinha jeito, a gente tinha que repor essa aula por conta do 2 de novembro lá, tá? Que a gente não teve aula em 2 de novembro. E aí a gente tinha que repor, tá? Se não fosse hoje ia ser num sábado, sei lá. Tá bom? E aí é melhor porque senão a gente vai atropelar a aula de outro professor, então é bem melhor, tá bom? Tudo bem? Para vocês? Boa noite, Evelyn. Então, sexta-feira à noite, deve estar todo mundo muito animado para assistir a aula e já sair para tomar sua cerveja. Porque na hora que acabar a aula, vai ser já a hora de cachaçar, né? Então assim, pessoal, eu vou tentar ser breve no conteúdo, mas não dá para correr muito. Eu peço desculpa para vocês, não dá para a gente correr, porque a gente já vai começar hoje com transferência de calor. Transferência de calor é um pouco chato, tá? Eu não acho, eu acho super legal, mas é um pouco mais complicadinho, tá? Beleza? Então vamos lá para a gente não tomar muito tempo de vocês, certo? Então, hoje nós vamos discutir energia em movimento, calor e energia interna. Isso daí a gente vem falando ao longo do curso, né? Eu acho que já vai estar até batido para vocês. Eu vou falar de unidades de calor, tá? Vou discutir com vocês sobre calor específico e calor latente, capacidade térmica e transferência de calor por condução, tá certo? E aqui dentro de transferência de calor por condução, nós vamos abordar paredes planas, cilíndricas e esféricas, tudo de uma vez, tá? Na prova, pessoal, eu vou cobrar só paredes planas, certo? Porque eu acho que paredes cilíndricas e esféricas cobrar de vocês, além de convecção e radiação, é muito pesado por conta da característica que ficou o curso agora, que nós estamos fazendo por bloco, né? Então eu acho que a gente tinha que ter um pouco mais de atenção nessas transferências de calor aqui. E como não vai dar muito tempo, então eu vou cobrar de vocês, eu vou passar todo o conteúdo, tá? Mas eu vou cobrar de vocês só paredes planas, tudo bem? Então, vamos lá. Então a gente já conversou sobre isso, né? Mas é bom a gente dando uma recapitulada conforme a gente vai entrando nos assuntos, né? E o calor, então, nada mais é do que energia sendo trocada em dois corpos em função de uma diferença de potencial energético. Nesse caso, o potencial energético aí é a temperatura, tá certo? A medida de calor aí acaba sendo a temperatura. Então, nesse caso dessas duas barrinhas aí, considerem eles em duas temperaturas diferentes, uma maior e outra menor. Então, o vermelho estando numa temperatura maior e o azul numa temperatura menor. E a partir do momento que esses dois corpos se encostam, né, começa a troca de energia, né, até atingir o equilíbrio térmico. Beleza? Bom, isso daqui eu acho que já está batido para vocês, né? Tudo bem até aqui. E aí, pessoal, essa troca de calor aí, né? O calor, no caso, como a gente está falando que ela é uma energia, calor é uma energia, é um tipo de energia, né? Ele tem uma unidade de medida, certo? E nós vamos chamar esse calor aqui nas nossas equações de Q, tá bom? E esse calor aí, pessoal, como ele é uma energia, no sistema internacional ele acaba sendo, a unidade de medida dele acaba sendo o joule, tá? Só que por razões históricas aí e tudo mais, existe uma unidade de calor que é chamada caloria, tá? Mas isso, vocês lembram, lá quando eu passei a história por trás do calor e tudo mais, não é uma passada, né? Que eles falavam de fluxo calórico, aquelas coisas, vem daí, tá? Mas
atualmente a gente usa o Joule, até usa caloria para a parte de alimentos e tudo mais. Na parte de projetos, engenharia ou mesmo física a gente usa Joule, tá bom? E uma caloria nada mais é do que 4,1868 Joule. E uma quilocaloria, que a gente vê lá nos pacotes de alimentos, né, quilocaloria, nada mais são do que 1000 joules. Isso é óbvio, né? E a caloria, pessoal, é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Beleza? Então convencionou-se lá, né, que uma caloria era o calor necessário para elevar 1 grama de água em 1 grau na temperatura, mas ele estando de 14,5 até 15,5, beleza? Isso daí é uma caloria. Bom, então as partículas lá de um sistema, eles têm vários tipos de energia, né? Quando a gente está falando, por exemplo, da água, tá lá as nossas partículas, moléculas lá dentro da estrutura da água, e elas estão se batendo, está se movimentando, está tudo lá, né? Então a gente tem energia cinética, a gente tem energia potencial, né? E dentre essas energias a gente tem a energia térmica, vamos dizer assim, né? E isso daí traz, né, toda essa soma de energia nos traz energia interna de um sistema, né? Então, para que esse somatório seja calculado, são consideradas energias cinéticas de agitação, potencial de agregação, ligação nuclear entre as partículas, são várias coisas, beleza? Mas nem todas elas são consideradas térmicas, tá? Então, ao ser fornecida a um corpo uma energia térmica, a gente vai provocar uma variação de energia interna desse corpo. Então, vocês percebam, né, que quando vai haver troca de calor, a gente vai começar a ter diferença de energia interna nos corpos, tá? Por conta dessa energia térmica que está sendo inserida. E essa variação de energia no que se baseia os princípios da termodinâmica, que a gente vai chegar a ver daqui umas 2 aulas, mais no final, né, do curso. Então, se o sistema em que a energia interna está sofrendo variação por um gás perfeito, a energia interna será resumida na energia de translação de suas partículas. Tá? Então, se está havendo, eles tomam como base um gás perfeito para tirar essa equação, na verdade. Tá? Então, se está tendo troca de energias e tudo mais, a gente consegue aproximar a energia interna desse corpo por essa equação aqui, que nada mais é do que a energia interna de um gás é igual a 3 meios vezes N, que é o número de mols, vezes uma constante universal dos gases, que é o nosso R, vezes uma temperatura absoluta. Tá? Então vocês percebam, pessoal, que a energia interna do corpo acaba levando em consideração qual é a temperatura do corpo, a constante universal dos gases e o número de mols desse gás, né? Mas isso a gente está falando de uma situação para gases, tá bom? Raul, mas por que não para sólidos também? Para sólidos a coisa acaba sendo um pouco mais diferente e mais complexa. Então a gente olha direto para a energia, para os gases, tá? Os gases estão lá se debatendo, estão lá se movimentando os elétrons, tá? Então essa energia interna que a gente vai olhar aí, né, agora, é só energia interna de gases, beleza? Bom, então para determinada massa de gás, N e R são constantes, certo? Então a variação da energia interna vai depender única e exclusivamente da variação da temperatura absoluta do gás. Temperatura absoluta, pessoal, é porque está em Kelvin, tá? A gente tem sempre que nós estamos no sistema internacional, tá? Então quando houver aumento da temperatura absoluta, vai ocorrer uma variação da energia interna, certo? Quando houver diminuição da temperatura absoluta,
vai haver uma variação negativa da energia interna. Então, se tiver aumento da temperatura, vai aumentar a energia interna. Se tiver diminuição da temperatura, vai diminuir a energia interna. E quando não houver variação na temperatura do gás, a variação da energia interna será igual a zero. Então não tem variação da temperatura, não tem variação da energia. Tranquilo? Energia interna, pessoal, nada mais é do que a agitação lá das nossas moléculas, dos átomos, tá certo? Basicamente falando, tá? Então, como a gente tem energia cinética, energia a gente tem colisões entre as moléculas, entre os elétrons e tudo mais, a gente vai ter um monte de energia somada. E isso daqui, essa equação, nada mais é do que um cálculo da soma das energias, tá? Eu não estou falando só da energia térmica. Você tirar só a energia térmica desse montante, aí já acaba sendo um pouco mais complexo, tá bom? Aí a gente já parte para a termodinâmica. E bom, já que a gente sabe que um corpo ele acaba tendo energia, que essa variação da energia por meio da mudança de temperatura vai desbalancear ou não essa energia interna, né? Isso daí abre espaço para a gente estudar calor sensível e calor latente, tá? Então o conceito de calor sensível e calor latente é aplicado para qualquer material, tá certo? Mas vocês vão perceber aí, uma hora se vocês pegarem os livros, que é muito mais fácil você estudar calor sensível e calor latente com a água, tá? Então, ó, tome como exemplo aí essa situação do lago, tá? Que é um recipiente com água. Eu fui lá, peguei esse recipiente, né? Coloquei água, coloquei um termômetro, congelei essa água com o termômetro lá dentro, tá? E aí, pessoal, depois que congelou essa água, esse recipiente com água, né? Eu peguei ele e coloquei numa fonte de calor, certo? Pode ser com uma resistência, uma fonte de calor não tão intensa para a gente ver o negócio acontecendo, tá? A gente vai perceber que o termômetro vai marcar 0 graus, e isso daí, esse 0 graus, pessoal, é a temperatura de fusão do gelo no nível do mar, tá? Então é só para ter como base. Às vezes aqui pode estar marcando 1 grau a temperatura de fusão, tá? Mas 0 graus temperatura de fusão do gelo. Ela vai ficar marcando 0 graus até que todo o bloco de gelo se transforme em água no estado líquido, certo? Então, ó, a esse fenômeno aí nós damos o nome de calor latente, que nada mais é do que o calor recebido para que algo mude de estado. Então, pessoal, ó, preste atenção. Calor latente está ligado com a mudança de fase da nossa substância, tá? Então, se eu tenho gelo e o gelo está mudando de sólido para líquido, nós não vamos ter alteração de temperatura nesse gelo, tá certo? Aí vocês podem falar assim, mas Raul, nas bordas aqui, perto da fonte de calor, pode estar mais quente. Por isso que eu falei para vocês que esse termômetro está inserido bem no meio aqui, foi congelado junto, tá? Até que todo esse bloco de gelo se transforme em água, de novo líquida, nós vamos ter 0 graus. Se tiver uma pedrinha de gelo minúscula, ela vai estar a 0 graus dentro dessa solução aqui, tá certo? Então, até que tudo se transforme em líquido, nós vamos ter 0 graus ali no nosso bloquinho, tá? Então, isso é calor latente, certo? Então, ó, depois que tudo se transformou em líquido e a nossa fonte de calor ainda está aqui, nós vamos perceber que a temperatura vai começar a aumentar gradualmente, certo? Então, ó, tudo que era gelo se transformou em líquido a 0 graus, né? A partir do momento que a última pedrinha derreteu, nós vamos começar a ter um aumento de temperatura, certo?
esse aumento de temperatura aí, né, nós vamos perceber que a energia vai começar a ser armazenada, assim, entre aspas, né? Eu coloquei até entre aspas aqui, ela vai começar a ser armazenada na água, tá certo? Essa energia térmica, tá? E aí, né, essa mudança de fase, a gente está dentro de uma única fase e começa a ver que tem aumento gradual da temperatura, é chamado de calor sensível, esse estágio de mudança aí, tá? Então percebam, a gente teve calor latente no momento da mudança de fase, passando de gelo para líquido. Agora, a água está líquida, ela vai se transformar em vapor, mas até ela se transformar em vapor, ela tem que aumentar a temperatura dela. Esse aumento de temperatura, esse intervalo de aumento de temperatura é chamado de calor sensível. Beleza? E aí, pessoal, nós vamos chegar numa hora que essa água vai estar a 100 graus. Na hora que ela chegar a 100 graus, ela vai começar a mudar de fase novamente. Assim como aconteceu lá no gelo, de sólido para líquido, só que agora vai ser de líquido para gasoso. Tá certo? Isso daí, essa mudança de fase, até que mude de fase toda, né? Toda a água mude para vapor, nós depois vamos ter... depois não, né? Esse processo também vai ser de calor latente. Então, olha, percebam. Tivemos calor latente de gelo para líquido. Estava em líquido. Ele ia mudar para... Ele tem que ter aumento gradual da temperatura. Nós temos calor sensível. Na hora que chega a 100 graus, nós temos mudança de fase, de líquido para gasoso. E aí a temperatura se mantém estável. Certo? Sempre que está se transformando de uma fase para outra, nós temos calor latente. Quando não está mudando de fase, mas nós temos aumento da temperatura, nós temos calor sensível. Beleza? Então, ó, considere aí ainda olhando para esse fenômeno de calor sensível e calor latente, né? Considere uma esfera de ferro aquecida recebendo 200 calorias. Então a temperatura dela vai aumentar em 20 graus. Tá? Isso daqui que eu vou falar, pessoal, é relacionado ao calor sensível e calor latente, mas já relacionado com a quantidade de energia que esse corpo está recebendo. Tá bom? E depois eu vou mostrar para vocês o gráfico de calor sensível e calor latente. Aqui tá, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu acho que eu até confundi, isso aqui tinha que estar antes. Eu vou mostrar esse antes, tá? O gráfico de calor sensível e calor latente, olha aqui que interessante, pessoal. Nós estamos lá com o gelo numa temperatura bem baixa, tá? Na hora que ele está bem baixo, menos de zero, certo? Começa a aumentar essa temperatura até chegar no zero. No zero é onde vai acontecer a mudança de fase. Então nós temos aqui calor latente, certo? Essa temperatura vai se manter constante até que o último bloquinho de gelo se derreta. Derreteu e tudo virou líquido, aí vai ter aumento de temperatura. Aumentou a temperatura até a temperatura de fusão, nós vamos ter temperatura de ebulição, nós vamos ter a ebulição numa temperatura constante, certo? Que é de 100 graus para a água, e depois que passou toda a água para gás, a gente começa a ter um aumento de temperatura do vapor, certo? Então, ó, percebam que a gente, aqui no calor latente, a gente nunca tem mudança de temperatura, mas no calor sensível, nós temos mudança gradual de temperatura. Mas isso não pode estar havendo mudança de fase, tá certo? Agora eu vou voltar. Ó, errei a ordem das coisas aqui, hein? E aí, pessoal, ó, quanto à quantidade de energia, né, que a gente fornece para alguma coisa mudar de fase e tudo mais. Então, considere uma esfera de ferro sendo aquecida com 220 calorias, tá? E considera que a temperatura dela eleva em 20 graus, tá? Uma outra esfera idêntica, ó, igualzinha,
tem a mesma temperatura inicial e é aquecida por uma fonte de calor mais intensa e recebe 660 calorias. Tá? A gente vai perceber que a temperatura dela vai se elevar em 60 graus. Então perceba, pessoal, ó, se eu coloquei 3 vezes mais energia para aquecer um mesmo corpo, eu vou ter 3 vezes mais... quer dizer, o aumento de temperatura vai ser 3 vezes maior. Tá certo? Então nós podemos concluir que as quantidades de calor que recebidas ou cedidas por corpos de mesmo material e mesma massa são diretamente proporcionais às variações de temperatura. Tá? Então a quantidade de energia que a gente fornece para um sistema está diretamente proporcional à variação de energia desse sistema. Tá? E o mesmo vai acontecer quando houver mudança das massas, ou seja, nós devemos fornecer uma quantidade proporcional de calor para que alguma coisa sofra a mesma variação de temperatura se eu tiver aumento de massa. Então vamos supor, esse corpo aqui, ó, ele tem 10 kg de massa e esse daqui tem 20. Se eu fornecer energia, por exemplo, de 100 calorias aqui, ou 100 joules, e os mesmos 100 joules aqui, eu vou perceber que eu não vou ter a mesma variação de temperatura. Tá? Essa variação de temperatura também está relacionada com a massa. Tá certo? Então, ó, desse modo, a gente pode concluir que a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo é diretamente proporcional à massa e à variação de temperatura sofrida pelo corpo. Então o calor aqui nada mais é do que um C, certo? Que é uma constante do material, tá? Que a gente fala que é a caloria do material, né? A quantidade de calor é igual a C vezes a massa vezes a variação na temperatura. Então nessa fórmula aí, né, ela é conhecida como a equação fundamental da calorimetria. O coeficiente de proporcionalidade, aqui C, né, é uma característica do material que constitui o corpo denominada calor específico. A unidade do calor específico no sistema internacional é a caloria por grama grau Celsius. Beleza? Então, se tiver exercícios disso daqui, esse C, pessoal, nada mais é do que uma característica do material e vai ser dada, certo? A massa do material a gente vai saber, né, que é em quilos, e vai haver uma diferença de temperatura que também é conhecida. Tá? E a gente consegue calcular a quantidade de calor desse sistema. Mas, pessoal, ó, eu vou só dar fazer uma observação que tudo isso daqui é válido para sistemas isolados termicamente. Tá bom? A gente não consegue ter uma precisão nessa equação aqui se a gente aquecer esses nossos corpos no ar, tá? Porque a gente vai estar tendo troca de calor com o ar e a gente vai conversar sobre isso quando a gente falar sobre troca de calor por convecção, tá bom? Esse daqui é o gráfico do calor específico, do calor sensível e calor latente, está no lugar errado, vocês me desculpem, tá? E atrelado até a quantidade de calor que um material consegue ou não armazenar, né, nós temos a capacidade térmica de um corpo, tá certo? Então considere que a temperatura de um corpo sofre uma variação de temperatura ΔT ao receber uma certa quantidade de calor, que a gente chama de Q, tá? Então a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, não confundam, tá? C maiúsculo é a capacidade térmica do corpo. Isso daqui é, ó, o termo certo é o calor específico, certo? Calor específico é uma característica intrínseca ao material, certo? Mas a capacidade térmica acaba por depender da massa. Então, quanto maior for a massa, maior a capacidade térmica de um corpo. Mas esse Czinho minúsculo, ele não muda, tá, pessoal? É intrínseco do material. Então, a capacidade térmica acaba por representar numericamente a quantidade de calor que o corpo deve trocar para sofrer uma variação unitária de temperatura, certo?
E essa grandeza ela está relacionada também com a capacidade de um corpo em receber ou fornecer calor em função de uma dada variação da temperatura. Tá? Então vocês percebam que quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ser a sua capacidade térmica. Tá? Se a gente fosse ver em termos da termodinâmica, né, ela vai demorar mais tempo para trocar todo aquele calor. Então a capacidade térmica, quer dizer, a capacidade que ela tem de armazenar energia térmica no seu interior é muito maior em função da massa. Tá certo? Bom, e aí a gente já entra em troca de calor, né? Que troca de calor é quando dois corpos são inseridos em um ambiente termicamente isolado e esses corpos acabam não trocando calor com o ambiente. Então percebam, pessoal, tudo que a gente vai começar a falar sobre troca de calor, a gente considera que, se a gente considerar sistemas de mecanismos isolados de transferência de calor, a gente tem um ambiente também isolado. Tá? Então, e quando a gente fala isolado, quer dizer que aquele ambiente não tem ar, não está tendo troca de calor por nenhum outro tipo de mecanismo. Tá certo? Então, se a temperatura de um corpo é maior do que a do outro corpo, há transferência de calor do primeiro para o segundo, até que se estabeleça o equilíbrio térmico. Tranquilo? Como não há outros corpos trocando calor, se o corpo de maior temperatura perder 50 calorias, o corpo de menor temperatura recebe 50 calorias em um determinado espaço de tempo. Tá? Mas, pessoal, de novo, eu vou frisar. Isso só acontece em sistemas termicamente isolados. Tá? A gente não tem influência de mais nada. São só aqueles dois corpos. Beleza? Então, nós podemos enunciar esse princípio geral que descreve as trocas de calor como: se dois ou mais corpos trocam calor entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas pelos corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico é nula. Tá? Isso daí quer dizer o seguinte: se um corpo que estava mais aquecido forneceu 50 calorias para o outro recebeu as 50. Então, recebeu as 50 calorias. No balanço, um forneceu 50, o outro recebeu 50. 50 menos 50 vai dar 0. Tá? Então, vocês percebam, né, que como teve essa troca, a gente teve uma conservação de energia. Tá certo? É claro, né, tem que ter conservação de energia. Nada se cria, né, tudo se transforma. Então, isso daqui tem que ser válido. Tá bom? E aí, pessoal, essas trocas de calor, no ambiente, como elas acontecem de maneira bastante intensa, né, não é só por condução, não é só por convecção, são de diversos modos, a gente vai considerar que em cada uma dos mecanismos que só está acontecendo ela. Tá? Então todas estão em sistemas isolados. Leve em consideração essa coisinha aqui, ó, esse conceito. Tá certo? Então primeiro a gente vai começar a falar de mecanismos de transferência de calor por condução. E esse mecanismo de transferência de calor ele é baseado na lei de Fourier. Tá? A lei de Fourier ela foi desenvolvida a partir da observação dos fenômenos da natureza em experimentos. Beleza? Então a gente considera, por exemplo, a transferência de calor através de uma barra de ferro, tá? Com as extremidades aquecidas e com a área lateral isolada termicamente. Então vocês imaginam, pessoal, que isso daqui, ó, é uma barra de ferro e aqui, ó, ela tem, sei lá, uma manta térmica, tá? Que está fazendo com que toda essa barra fique isolada do ambiente externo. Então quer dizer, a gente não está tendo troca de calor com o ar, tá bom? Então, ó, a gente vai perceber que a gente aquecendo esse lado com uma temperatura T1, vai haver uma transferência de calor, então é um Q ponto, né? E o Q ponto nada mais vai ser do que a taxa de transferência de calor
acontecendo ao longo dessa barra. Por isso que tem um ΔX aqui. Tá certo? E nós vamos perceber também, né, que se a gente tiver isso daqui isolado termicamente, essa transferência vai ser a máxima, até chegar num equilíbrio térmico. Tá? Então, esse equilíbrio térmico vai ser dado por ΔT, que nada mais é do que T1 menos T2. Tranquilo? Pessoal, eu estou indo muito rápido, vocês estão entendendo? Até aqui, tá tudo certo? Tá tudo bem? O pessoal tá quietinho aí, eu acho que tá tudo bem. Se não tiver, vocês me falam aí, tá? Tudo certo? Sexta-feira, o povo deve estar bebendo uma e vendo a minha aula, só pode. Tá tudo ok. Então, beleza, tá? A Júlia tá comendo macarrão. Beleza, Júlia. Depois você conseguindo fazer os exercícios aí de transferência de calor pensando no macarrão, eu acho que vai ser uma boa. Aquele dia que eu tava comendo macarrão, o Raul tava explicando sobre condução térmica, né? Mecanismo de transferência de calor por condução. Mas na prova você não vai poder comer macarrão não, hein? Senão memória ativa aí. Beleza? Oi, mozão da Ana Flávia, você tá vendo minha aula também? Olha, tá todo mundo vendo a aula junto com os mozão. Ao invés de Netflix, assiste aula de física. Olha que legal. Ai, que cultos. Bom, vamos voltar aqui porque tem coisa pra caramba pra falar ainda e a gente tem que falar, tá? Pessoal, pela lei de Fourier, com base em experimentos, claro, né? Variando a área da seção da barra, a diferença de temperatura e a distância entre as extremidades, a gente acabou chegando numa seguinte relação, que a taxa de transferência de calor é proporcional à área que está sendo trocado o calor, vezes a variação da temperatura dividido pelo comprimento da barra. Tá? Então percebam, pessoal, que a taxa de transferência de calor é diretamente proporcional à área e à diferença de temperatura e inversamente proporcional ao comprimento da barra. Certo? Isso daqui na lei de Fourier, nisso daqui. Tá? E aí, para a gente chegar a uma proporcionalidade mesmo, né, a gente tem que ter um fator de proporcionalidade. A gente acaba trocando esse alfa aqui, né, que é a proporcionalidade, por um fator de proporcionalidade, que nada mais é do que o K, certo? E aí essa proporcionalidade acaba virando uma igualdade, né, por conta da inserção desse fator de proporcionalidade, tá? Então a lei de Fourier ela acaba por ser enunciada dessa forma, que a quantidade de calor transferida por condução, só por condução, hein, na unidade de tempo, em um material é igual ao produto das seguintes quantidades: menos K vezes a área vezes d de t dividido por dx. Isso daqui é uma derivada, mas eu vou tirar essa derivada aí, tá? Que nada mais é do que a variação da temperatura ao longo da barra, certo? Então, o fluxo de calor, ou a nossa taxa de transferência de calor, eu vou chamar de fluxo de calor, tá? O nosso fluxo de calor por condução é igual à condutividade térmica do material, vezes, isso daqui menos, tá? Vezes a área de seção através da qual o calor flui, medida perpendicularmente à direção do fluxo. Quer dizer, se nós temos a barra aqui, o nosso fluxo de calor está indo nesse sentido, a área no sentido perpendicular. Se o fluxo de calor está na horizontal, a minha área é na vertical. Tranquilo? E o dt dx é uma razão da variação da temperatura em função do comprimento da barra. Isso daí, pessoal, eu vou tirar essa derivada, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. A razão do sinal negativo na equação de Fourier é que a direção do aumento da distância deve ser a direção do fluxo de calor positivo. Então,
se a gente está tendo um fluxo de calor nesse sentido, a gente tem que considerar esse sinal negativo aí. Por quê? Como o calor flui do ponto de temperatura mais alto para o mais baixo, o fluxo só será positivo quando o gradiente for positivo. Tá certo? Então, olha, mas isso daí são cálculos de gradiente, né? Se o fluxo de calor corre num sentido, o gradiente tem que ser negativo, tá? E aí a gente tem que multiplicar por menos 1, por isso que acaba ficando negativo, mas não precisa se preocupar, tá? Acaba que tem horas que a gente nem usa esse sinal negativo e a gente vai entender por quê, tá? Ó, o que acontece, ó, desse sinal negativo, vocês vão entender agora. Se a taxa de transferência de calor acontece daqui para cá, o fluxo de calor, né? Nós vamos perceber que a temperatura vai diminuir de um lado para outro, tá certo? No comprimento aqui do nosso, por exemplo, dessa parede plana, tá? Por isso que acaba tendo um sinal negativo, tá certo? O fluxo está no sentido positivo do eixo cartesiano, mas a temperatura acaba descendo, entenderam? Tá? É mais ou menos isso. E o que acontece? Por que eu falo que essa temperatura desce? Né? Não é que a temperatura está caindo. Acontece que a gente tem que considerar que o fluxo de calor acontece de uma temperatura maior. Por exemplo, aqui é dentro de um forno e aqui é a parte externa de um forno. Então, ó, esse fluxo de calor ele acontece do maior potencial para o menor. Assim como a gente estava estudando lá ali atrás, né, quando a gente falava ali das trocas de calor, tá certo? Bom, nesse caso aqui de parede plana, pessoal, aplicando a nossa equação de Fourier, nós vamos ter que o fluxo de calor é igual a menos K vezes A vezes dt dx, e a gente separa essas variáveis, tá? A gente passa esse dx. Isso daqui não é assim que acontece na real, tá? A gente não pode sair o que estava dividindo aqui. Isso aqui não é uma divisão, isso aqui é uma derivada, mas isolando as variáveis, né, tomando em consideração que isso daqui é um comprimento, a gente vai poder substituir esse ΔT, e aí a gente integrando e tudo mais, a gente vai substituir esse ΔT por uma variação de temperatura e o dx por um comprimento, tá certo? Mas isso, pessoal, não acontece assim. Acho que se o Zé Pedro vê isso daqui, ele me bate, né? Mas o que a gente está fazendo são só isolando as variáveis e aplicando derivada integral dos dois lados para tirar a derivada, certo? E aí a gente acaba chegando que o fluxo de calor, né, simplificando aquilo lá e tirando aquela derivada, para ficar mais fácil para a gente, o fluxo de calor é um menos K, que veio da equação, que era uma constante, vezes o A, dividido por L. Pô, Raul, da onde saiu esse L? Saiu aqui dessa integral aqui, ó, que eu integrei. Como era dx, quer dizer, um comprimento aqui, né, a variação no x, eu integrei de 0, que é essa face, até L. Quando vocês estiverem vendo a integral, vocês vão entender melhor, tá? E aí eu consigo chegar num L aqui, que é o valor da espessura da parede, tá? E aqui, como eu variei de T1 até T2, eu vou ter uma variação de temperatura, certo? E aí a minha equação acaba ficando um pouco mais simples, né? Que o meu fluxo de calor é igual a um menos K vezes a área, que é a condutividade térmica do material, vezes a área dividido pela espessura, né, que é o L, vezes um ΔT, que é a variação da temperatura, né, de a maior menos a menor. Tranquilo? Então, pessoal, primeira equaçãozinha que vocês têm que guardar aqui para mecanismos de transferência de calor, quando a gente está falando de condução de calor em parede plana, é essa daqui, tá? Que o Q ponto é igual a menos K vezes A dividido por L vezes ΔT. Tranquilo? E aí, se a gente olhar para essa equação aí, a gente entende melhor o significado dela. É claro, olhando para ela e
para a situação real de uma parede, tá? Então, suponha que nós queremos reduzir as perdas térmicas pela parede de um forno por razões econômicas, né? Então, se a gente tem um forno, a gente tem energia lá dentro daquele forno em forma de calor. A gente não quer perder essa energia, tá? A gente tem que deixar ela armazenadinha lá dentro. Então, com base nessa equação de Fourier e na situação que a gente tem lá do forno, a gente consegue reduzir o Q ponto aqui. E o Q ponto, pessoal, vocês têm que olhar para ele como uma quantidade de calor que está saindo do forno, tá? Porque vocês lembram que a unidade de medida dele, que eu mostrei lá atrás, é quilocaloria por hora, tá certo? Então, se a gente quer um forno, vamos dizer assim, eficaz, a gente tem que reduzir o nosso fluxo de calor, certo? Como que a gente reduz o nosso fluxo de calor? Reduzindo o K, então trocando a parede por outra de menor condutividade térmica, certo? A gente não pode ter um forno com parede de alumínio, porque a condutividade térmica dele é muito alta, por isso que os fornos são de tijolo refratário, por exemplo. A gente pode reduzir a área superficial do forno, porque se vocês verem aqui, né, é diretamente proporcional ao fluxo de calor, então reduzindo a área a gente reduz a troca de calor. A gente pode aumentar a espessura da parede, que é o L, porque ela é inversamente proporcional ao fluxo de calor, certo? E diminuir a temperatura interna do forno. Às vezes isso não é possível, né? Mas se a gente reduzir o ΔT, a gente consegue reduzir a nossa perda de calor. A gente pode ou reduzir a temperatura interna ou aumentar a externa. Aí fica a critério, tá bom? Então, pessoal, isso daqui são as bases do mecanismo de transferência de calor por condução, certo? A gente tem que tomar por base essa equação aqui, certo? Que derivou lá da equação de Fourier, certo? Da lei de Fourier, na verdade, tá? E nós vamos começar a usar isso daí para calcular o nosso fluxo de calor, tá? E a gente vai perceber, pessoal, que a resistência elétrica ela é análoga à resistência térmica, tá? Eu não sei se vocês lembram, lá no ensino médio ainda, quando falou de resistência elétrica, aqui vai ser um pouco parecido, tá? Esses dois sistemas são análogos, porque eles obedecem a equações semelhantes, tá certo? Então, quando olhamos com mais atenção a lei de Fourier, nós percebemos uma coisa. Nós sabemos que o fluxo de calor é análogo à corrente elétrica e que a diferença de temperatura é análoga à diferença de potencial elétrico. Então, nós podemos trabalhar da seguinte forma. Se a gente sabe, né, aqui só rearranjando a equação, tá certo, pessoal? Se a gente sabe que o fluxo de calor é igual a ΔT sobre L dividido por K vezes A, eu só fiz um rearranjo da equação, tá? Eu vou voltar aqui até para deixar mais claro, Como era uma multiplicação de duas divisões, né? Aqui está dividido por 1. Eu só inverti, tá? Acabou ficando aqui, que o ΔT dividido por isso daqui invertido. Tá certo? Nós vamos perceber que a variação na temperatura, se a gente olhar lá para sistema elétrico, né, lei de Ohm, vocês lembram de lei de Ohm? Não sei se vocês lembram, né? Se não lembrar, a lei de Ohm nada mais é do que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência elétrica, tá? A gente vai perceber, que a tensão está diretamente ligada com a variação da temperatura. E a parte de baixo aqui, que é o L dividido por K vezes A, está diretamente ligado à resistência elétrica. Então, olha que bacana, pessoal. A gente consegue definir que o Q ponto, que é o meu fluxo de calor, é análogo à à corrente elétrica. O meu ΔT é análogo à minha tensão elétrica. E o meu R é uma resistência. Nesse caso aqui, uma resistência térmica, mas é análogo à resistência elétrica. Então, olha que bacana. O tal do L dividido por K vezes A
é a nossa resistência térmica. Então, quando a gente tem associação de paredes em série ou paralelo, a gente pode olhar para essa parede como sendo uma resistência, mas nesse caso aqui de calor, uma resistência térmica. A gente calculou a resistência térmica, a gente consegue deixar a nossa equação ainda mais tranquila, olha, ainda mais fácil. Tá certo? Então, ó, acaba que se a gente tem associação de paredes em série, quer dizer, uma do lado da outra, é só a gente calcular as resistências térmicas de cada parede, pegar a variação de temperatura do maior para o menor e colocar na equação que a gente acha o nosso fluxo de calor. E o fluxo de calor, pessoal, ó, presta atenção nisso. Assim como na resistência em sistema elétrico, o nosso fluxo de calor é constante se a gente tem associação em série. Mas as nossas variações de temperatura, assim como a tensão elétrica, variam. Tá certo? Então, para associação de paredes em série, nós temos o fluxo de calor fixo para todas as paredes e a nossa variação de temperatura que vai mudar em cada parede. Tá certo? Isso acontece igualzinho a sistemas elétricos, né? E em sistemas elétricos a gente vê também que quando a gente tem associação de resistores em paralelo, o que muda, o que acaba mudando, vai ser a nossa corrente elétrica. E aqui vai acontecer a mesma coisa. O nosso fluxo de calor vai mudar em paredes paralelas, né? E vai se manter constante a nossa variação de temperatura. Tá? Ó, então, em sistemas térmicos, podemos ter associação de paredes, por exemplo, em um forno, onde a camada interna pode ser composta por um refratário, a camada intermediária de um material isolante e uma camada externa de chapa de aço. Certo? E aí, ó, a gente faz as associações de cada uma das paredes e acha o fluxo de calor. Tá? Beleza? Ó, e aqui o que ele está fazendo nada mais é do que vendo a diferença de calor em cada um, né? Calculando as resistências térmicas para encontrar o fluxo de calor. Tá? E aí o que ele acaba dizendo aqui, ó, é que o fluxo de calor nada mais é do que o ΔT total, que é a temperatura mais quente menos a mais fria, dividido pela somatória das resistências aqui. Isso em série, certo? Bom, agora, em associação de paredes em paralelo, a gente considera aqui, ó, duas paredes uma em cima da outra, tá vendo? Ó? Então, se a gente considerar uma associação de paredes planas em paralelo, submetidas à mesma diferença de temperatura, haverá uma transferência de fluxo de calor contínuo no regime permanente. Só que o nosso fluxo de calor, vocês percebam, né, que aqui vai ser um e aqui vai ser outro. Mas as temperaturas, pessoal, ó, de dentro e de fora, acabam sendo iguais para as duas paredes. Tá certo? Isso daqui eu posso dar como exemplo uma janela, tá? Janela do quarto de vocês, tá? Embaixo vocês vão ver que é tijolo, tá certo? Em cima é janela de aço, janela de vidro, sei lá. Então essas duas aqui, por exemplo, tijolo e aqui janela de aço, é uma associação de parede em paralelo, tá? E para você achar, assim como lá em sistemas elétricos, para você achar a resistência equivalente desse sistema, você tem que somar os inversos de cada resistência. Tá certo? Então, o inverso da resistência total é igual ao inverso da soma das resistências. Diferente daqui em associação de paredes em série, que eu só fazia a soma direto, aqui eu tenho que fazer a soma do inverso. Tá certo? E aí, você fez a soma do inverso aqui em paredes paralelas, né?
Você tem essa resistência equivalente em paredes paralelas, é só você colocar na equação que é a mesma coisa. Tranquilo? Por isso que eu falei, pessoal, que acaba ficando um pouco mais fácil. Porque você acaba se preocupando só com a continha da resistência térmica. Se ela está associada em série, você faz uma soma simples. Se ela está associada em paralelo, você faz uma soma dos inversos. Tá? Fica um pouco mais fácil. Depois é só colocar aqui na equação. Tranquilo? Bom, isso daí, pessoal, era para associação de paredes ou transferência de calor em paredes planas. Tá? Aqui eu vou apresentar as equações para transferência de calor, né, por condução em paredes cilíndricas e esféricas. Tá certo? As duas acabam sendo a mesma coisa, mas a geometria muda. Tá? Então a gente leva em consideração a geometria. Tá? Ó, eu vou acabar me alongando uns 20 minutos. Tem problema para vocês? Pessoal, até aqui, tá tranquilo para vocês? Depois eu vou pôr um exercício lá, tá? E aí eu gravo um exercício também, a gente faz junto, beleza? Mas até aqui, ó, transferência de calor em paredes planas, tá tranquilo para vocês? Tem dúvida? Se tiver dúvida, para aí, a gente volta, hein? Bom, tranquilo. Tá certo para vocês, então beleza. Depois eu vou pôr o exercício lá, talvez surjam dúvidas, aí a gente vai tirando, tá bom? Bom, vamos lá então para... Achei legal a associação com a elétrica. É igualzinho, Ana Flávia. Igualzinho. Sistemas elétricos e térmicos, para esse caso aqui de transferência de calor, é igualzinho. É bem legal, né? Eu adoro essa parte de transferência de calor, é muito chique. Bom, então vamos falar aí de condução de calor em paredes cilíndricas, porque parece ser a mesma coisa, mas não é, tá, pessoal? Ó, e o que são as paredes cilíndricas, né? Nada mais é do que os tubos, né? Ó, eu dei como exemplo aqui, vocês estão vendo esse tubo de cobre? Esse tubo de cobre é usado em ar-condicionado. Aqui dentro passa o fluido refrigerante, que vai vir para dentro do sistema do ar-condicionado e ventilar e sair o arzinho gelado. E se a gente tiver esse tubo de cobre aberto para o ar, nós vamos estar perdendo energia térmica, tá? Não vai estar trocando calor com o ambiente e aí está ferrado. Por isso que tem em volta das tubulações de cobre dos ar-condicionado esse negócio preto aqui, ó. Isso daqui é um isolante térmico, nada mais, tá? E esse daqui, ó, é uma tubulação, como exemplo, né, de configuração cilíndrica aqui, uma tubulação de vapor de caldeira. E vocês percebam que está nevando, olha aqui, ó, está caindo até gelinho, mas tem aqui um isolante térmico para manter lá dentro quente. Então percebam, pessoal, que tanto para manter o interior quente ou o interior frio, a gente tem que isolar, tá? Para não haver troca de calor. O objetivo é diminuir o fluxo de calor, tá? E aí, ó, também para configuração esférica, nós vamos ter, não sei se vocês já viram, na Alcoa tem isso daqui, tá? Eles usam esses tanques esféricos porque a pressão que eles aguentam é muito maior, tá? Na Alcoa tem, isso daqui é muito utilizado também para armazenagem de produtos químicos. Por exemplo, gasolina, né? A gasolina, vocês sabem que ela expande bastante por conta do sol, tá? Com uma pequena variação da temperatura, expande muito. Então a pressão nisso daqui aumenta demais. Por isso que eles colocam em tanques esféricos, tá? Na Alcoa, se vocês estiverem indo para postos lá por fora, vocês vão ver lá na Alcoa, tá? E aí, ó, o que é esse TAR dessa transferência de calor por condução em paredes cilíndricas, né? Ela acontece do mesmo modo nas paredes planas, mas nós só temos a mudança da geometria. Então, ó, eu coloquei que isso daqui é diferente disso, mas a transferência de calor acontece do mesmo jeito, tá? A geometria é diferente, beleza?
E o que acontece? Ó, a gente vai partir da equação lá de Fourier, que a gente achou, né, para transferência de calor por condução. Mas a gente percebe, primeiramente, nós vamos ter que calcular a área de uma outra maneira. Nós não podemos calcular do jeito que a gente calculava aqui para a parede plana, tá? Base vezes altura. A gente vai ter que, como se, eu coloquei essa imagem aqui, né? Como se a gente cortasse esse tubo e abrisse ele e transformasse numa chapa, tá? E a gente sabe, né, pessoal, de geometria lá, que essa parte de baixo aqui do cilindro, né, é o perímetro de um círculo. E o perímetro nada mais é do que 2πr. Vocês lembram disso? Então, se a gente quiser achar a área desse cilindro aqui, nós vamos calcular 2πr, que é o raio, né? R é o raio, 2πr vezes L, que é o nosso comprimento de cilindro. Tá? Então é como, ó, eu coloquei aqui, vou repetir, hein? É como se a gente tivesse cortado esse tubo e abrido ele. Vai acabar virando uma chapa, certo? Bom, e aí pode fazer com a área externa menos a área interna também? Nós vamos discutir isso. Porque aqui eu estou considerando só a área externa, tá? Só que a gente vai ter a espessura também, né? Mas você vai ver aqui o que vira. Porque, na verdade, Marcos, essa área aqui é a área inteira. Tá? A gente não está considerando. Certo? E a gente vai colocar essa área interna menos a área externa aqui dentro do raio. Tá vendo que tem um dT/dr? Então, é isso daqui que eu ia falar para vocês agora. Ó, que como a área muda, a variação de temperatura ao longo de um comprimento de parede também vai mudar, beleza? Agora, essa variação não é mais axial, ela é radial. Então, a variação de temperatura vai acontecer no raio. Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Porque vai ter tem a área interna e a área externa. Mas aqui no caso que a gente está calculando, é como se fosse a área externa, tá? Beleza? E aí, ó, pessoal, nós não vamos ter mais uma transferência de calor simplesmente numa espessura, vai ser no raio, porque vocês têm que lembrar, a gente calculou a área desse jeito, mas a transferência de calor está acontecendo daqui para cá, certo? A gente só calculou a área externa aqui, beleza? E aí, ó, coloquei a área aqui e eu tenho que sumir com esse tal desse R. Tá vendo aqui embaixo? Do mesmo modo que eu fiz lá anteriormente, eu vou tentar tirar essa derivada aqui por meio de integração. Quando eu faço a integração, pessoal, eu vou achar um logaritmo natural do raio externo, né, dividido pelo raio interno. É aqui que entra o raio interno e o raio externo, tá, Marcos? Beleza? Esse 2πl aqui, ó, 2π vezes L, o R, se você perceber, ele vai acabar sumindo, tá? Porque quando eu faço a simplificação dessa derivada, como ele está variando em função do raio, esse raio também vai para lá. E aí eu vou integrar o raio e junto com o dr. Beleza? Por isso que forma um logaritmo natural. Mas, pessoal, gente, não se preocupem em entender isso, porque vocês só vão entender depois que vocês tiverem cálculo, tá? Eu só estou mostrando de onde saiu, beleza? Então, ó, acaba surgindo um logaritmo natural de um raio externo dividido por um raio interno, tá? Então, olha a equação como é que fica. O fluxo de calor nada mais vai ser aqui para paredes cilíndricas que menos K vezes 2π vezes L dividido por logaritmo natural de R2 sobre R1 vezes a variação de temperatura, a maior menos a menor. Beleza? E do mesmo modo que nós temos a resistência elétrica lá para condução em paredes planas, nós temos aqui para parede cilíndrica. Só que para calcular a resistência elétrica de paredes cilíndricas é um pouquinho mais chato, vocês estão vendo? Ó? Eu peguei essa parte aqui
que tem a ver do mesmo jeito, né? Quando a gente compara com sistemas elétricos, ela é o nosso R, né? Aí você faz o tratamento matemático. Está multiplicando aqui as frações, eu passo esse daqui para cima e esse daqui inverso para baixo, acaba ficando que o meu R, que é a minha resistência térmica para a parede cilíndrica, é o logaritmo natural do raio externo dividido pelo raio interno, tudo isso dividido por K vezes 2π vezes o comprimento do tubo. Tranquilo? Ó, então já guarda essa outra equação. Ó. Mas eu vou fazer uma lista de exercícios, pessoal. Não deu tempo de eu terminar ainda a lista. Eu vou fazer uma lista de exercício com todas essas resistências térmicas aqui, com o modo de calcular essas resistências térmicas, tá? Com todas as equações e os exercícios para vocês tirarem dúvidas aí e tudo mais, tá bom? Então acaba, pessoal, ó, que para cálculo do fluxo de calor em paredes cilíndricas, nós temos as seguintes equações. As seguintes equações. Que o meu Q ponto, que é o fluxo de calor, é igual à variação de temperatura dividido pela resistência térmica. Tranquilo? E a gente consegue calcular o fluxo de calor do mesmo jeito. Beleza? Agora, nós temos também do mesmo jeito o cálculo da transferência de calor por condução, do fluxo de calor, né, por condução, em paredes esféricas, né, em configurações esféricas. Tá? Então, partindo da mesma linha de pensamento, o fluxo de calor por condução em uma parede esférica também é calculado por meio da equação de Fourier. Sempre vai ser por condução, tá? Com alterações na geometria. No caso de paredes esféricas, pessoal, a gente vai considerar uma esfera oca submetida a uma diferença de temperatura entre a superfície interna e a superfície interna. Então vocês percebam que lá do meio da minha esfera até a parede interna eu tenho um raio, o raio interno. E do meio da minha esfera até a extremidade externa eu tenho um raio externo. Beleza? E aí, ó, fazendo todo o tratamento matemático, né, considerando também a equação de Fourier, eu tenho que a área da esfera não é mais 2πLr, e sim o 4πr ao quadrado, que é o cálculo da área da esfera. Então, ó, substituir a área por 4πr ao quadrado. Do mesmo modo, ó, eu vou pegar esse r ao quadrado dividido por dr aqui, ó, vou passar para o outro lado, fazer aquele tratamento matemático integral e vai virar essa pacote aqui, ó, que o meu Q ponto, que é o meu fluxo de calor, vai ser igual ao K vezes 4π dividido por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 vezes a variação na temperatura, que é T1 menos T2. Certo? T1 a temperatura maior, T2 a temperatura menor. Certo? Do mesmo jeito que eu fiz lá atrás. A minha resistência térmica vai ser o inverso disso daqui. Acaba ficando resistência térmica naquele cálculo ali, ó, vocês estão vendo? Isso daqui, pessoal, é igual para todos. A única coisa que vai mudar é o cálculo da resistência térmica de cada uma das geometrias. Beleza? Então, a resistência térmica desse carinha aqui, dessa configuração em parede térmica, em parede esférica, vai ser 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 dividido por K vezes 4π. Beleza? Ah, Raul, e se você tiver uma esfera com uma parede em volta, uma esfera de metal com uma parede em volta com uma outra parede por volta? Pô, nós estamos tendo associação de paredes esféricas em série. Tá? Paredes esféricas em paralelo, é como se a gente tivesse uma metade aqui de tijolo e outra metade de madeira, por exemplo. Tá certo? Mas, pessoal, para calcular essa associação de paredes, sendo em série ou em paralelo, é do mesmo jeito. Por isso que eu só falei da associação de paredes lá, quando a gente estava falando de paredes planas. Porque se a gente considerar, ó, que tem uma manta aqui por cima de um material isolante, vocês concordam comigo que vai ser
vão ser duas paredes em série. E se eu tiver metade da bola aqui, ó, de um material e metade do outro material, é associação de paredes em paralelo, tá? E o modo para cálculo é esse daqui que eu apresentei. Eu vou até voltar, hein? Esse daqui que eu apresentei ainda para paredes planas. Tá certo? Isso daqui para paralelo e isso daqui para série. Tranquilo? Ó, pode parecer, pessoal, muito difícil, mas não é, viu? Vocês vão ver, eu vou passar os exercícios para vocês, e aí vocês vão acabar entendendo um pouco melhor, e aí a gente tira dúvidas, tá? Porque isso vai cair na prova. Beleza? Eu não vou colocar na prova paredes cilíndricas e esféricas, tá? Mas paredes planas eu vou pôr sim, beleza? E aí eu vou deixar exercício lá para vocês treinarem principalmente associação e cálculo de fluxo de calor também, tá? Os exercícios lá do comecinho da aula sobre capacidade térmica e tudo mais, vocês vão ver que é bem mais tranquilo, mas não tão legal quanto esses daqui, porque vocês começam a entender o que vocês podem fazer para, por exemplo, deixar o quarto de vocês mais fresco. E também vai ser legal quando a gente estudar a convecção, né, que é a troca de calor com o ar, por exemplo, ou com o fluido, né, e radiação, tá? Que radiação leva em consideração até a cor que a gente pinta alguma coisa e tudo mais na troca de calor. Beleza? Pessoal, o que eu tinha para passar hoje de conteúdo era isso, tá? Mais uma vez, me desculpem por ser numa sexta-feira aí, feriado, né? Mas não tinha outro jeito, tá? Eu vou deixar exercício lá para vocês. Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para me chamar, para tirar dúvida, tá bom? E aí, os exercícios lá, eu vou gravar um vídeo. Eu acho que esse se faz necessário, né? Que é um pouquinho mais chato. Eu vou gravar um vídeo resolvendo os exercícios, tá bom? Ninguém tem dúvida, tá tudo claro, tá tudo bacana. Se não tiver dúvida, me despeço de vocês. Bom final de semana e até segunda. Segunda-feira tem aula, hein? Não vão esquecer. Segunda-feira às 8 horas de novo, hein? Tá bom? Beleza. Bom final de semana, Evelyn. Boa noite, Ana Flávia. Abração. Bom final de semana. Até segunda. Você também, Mião. Bom final de semana. Um abraço. Tchau, tchau, Isabela. Boa noite.